Olá, eu sou Abel, do canal Irmão Energismo, e eu tenho numa sequência de vídeo falado bastante sobre as línguas no Velho Testamento e no Novo Testamento, mas nesse vídeo eu vou querer mostrar como as línguas no Novo Testamento é um sinal de bênção bem grande. A gente já viu que o sinal de língua é também um sinal de condenação, mas ele é ao mesmo tempo sinal de condenação e sinal de bênção. Em Romanos, fala que os gentios foram enriquecidos, enquanto os israelitas fracassaram na salvação. Então é ao mesmo tempo condenação dos israelitas e salvação dos gentios. Isso lá em Romanos 11, no verso 12. Então a gente vai ver três aspectos e o último é o mais interessante. O primeiro é que se no Velho Testamento, na Torre de Babel, as línguas foi condenação, confundindo o povo, no Novo Testamento, em Pentecoste, as línguas variadas são usadas para atrair o povo até Deus de novo. Então é uma reversão da Torre de Babel. É o contrário da confusão. É a instrução, no caso, a instrução na justiça de Deus, falando das grandezas de Deus. Isso a gente vê a diferença entre a Torre de Babel e Atos 2, no verso 11, que fala que cada um de vários povos diferentes ouvia na sua própria língua falando das grandezas de Deus. Um segundo aspecto é que as línguas, se era sinal de condenação, como dito em Deuteronômios, que a gente viu nos vídeos passados, aqui em Atos é sinal de salvação, que Paulo cita Joel, lá em Atos 2, e no final da citação ele fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, é sinal de salvação, é sinônimo de salvação. Mas o terceiro aspecto, que é o que eu quero focar nesse vídeo aqui, se a Torre de Babel foi mudada em Pentecostes, se as condenações foram alteradas para salvação, as línguas também são um sinal de profecia. Isso normalmente a gente não associa quando a gente lê o texto de Atos, mas essa mesma situação que Pedro faz em Atos 2, eu vou ler ela desde o começo para vocês verem o que Paulo identifica que era aquilo que estava acontecendo em Pentecostes. Então isso está descrito em Atos 2, no verso 16 e o 17 também. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, ou seja, aquilo que aconteceu em Pentecostes, o pessoal falando em outras línguas, é o que o profeta Joel disse. Acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí olha o que ele fala: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Essa aqui é a chave da questão. Quando os irmãos lá em Pentecostes falaram em outras línguas, Pedro fala: o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel disse, que os jovens profetizarão. Bom, mas eles estão falando em outras línguas. E aí Pedro está falando, eles estão profetizando em outras línguas. É isso que Pedro está falando. Essas línguas estão sendo profecias com a língua de outros povos. Isso fica evidente não só nesse texto de Atos, que é Atos 2, mas nos outros textos de Atos que também falam sobre o derramamento do Espírito. A única exceção, mas que não fala nem que o pessoal falou em línguas, é Atos 8, que é derramado também o Espírito em Atos 8, mas ele não cita nenhuma evidência. Mas em Atos 10 fala que o povo falava em línguas e engrandecia a Deus. Em Atos 10, se você pode ler, do verso 45 ao 46. Mas no capítulo 11, Pedro olha para essa ocorrência e diz que é a mesma coisa que ocorreu com eles lá em Atos 2. Então vamos ver isso aqui. Então em Atos 2 a gente já viu que Pedro falou: isso que aconteceu aqui é profecia. E agora lá em Atos 11, Pedro fala assim: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então,
o que Pedro está falando? A mesma coisa que aconteceu com a gente, do mesmo jeito que o Espírito caiu sobre a gente lá em Atos 2, aconteceu também com eles. Então, se aquela primeiro falar em línguas era profecia, a mesma coisa aconteceu com os prosélitos ali em Atos 11. E a mesma coisa, só que explicitamente, acontece em Atos 19. Então você vê que Atos inteiro está repleto de citações falando que as línguas são iguais à profecia. Atos 19 é o mais interessante, né? Atos 19, 6. E diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. A gente tem as duas coisas juntas aqui de novo. Mas por que ele coloca separado? Uns profetizam, ele coloca falar em língua e profetizar. Ele não fala falar em língua que é profetizar. Provavelmente porque Paulo estava escutando na sua própria língua as profecias. E quando falava em outras línguas, ele não entendia. Que é exatamente a interpretação que Paulo faz em 1 Coríntios 14. Então a gente já viu que Atos está associando falar em línguas com profecia. E lá no livro de 1 Coríntios, que Paulo vai explicar um pouquinho melhor como é que se usa o dom de línguas, olha que legal que ele fala: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Aí o que ele fala? Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então repara o argumento de Paulo aqui. O que ele está falando? Quem profetiza é maior e as línguas é menor. Então quem profetiza é superior ao que fala em línguas. Aí ele fala, só que tem uma exceção. Ou seja, é uma exceção para as línguas ser inferior. Ou seja, se existe uma exceção, então tem um momento em que as línguas é igual à profecia. É isso que Paulo está falando. Então, a língua é inferior, salvo se alguém interpretar para que a gente entenda. Aí vai ser igual à profecia. É isso que Paulo está falando em 1 Coríntios. Então, tanto em Atos quanto Paulo, em 1 Coríntios 14, quando vai falar sobre as línguas, é entendido que as línguas são línguas que profetizam. E se existe uma diferença entre o dom de falar em língua e o dom de profetizar, é que o dom de profetizar fala na língua natural do falante. E o que fala em línguas não fala na língua natural do falante, fala numa língua estrangeira para o falante. Mas o conteúdo do que é dito em outra língua é profecia. É isso que a gente vê em Atos e em Coríntios. Então, não é só uma bênção de um sinal da salvação para os gentios. Além de ser uma bênção e sinal para a salvação dos gentios, a língua é sinal de que Deus dá o seu Espírito de forma que os homens profetizam e falam diretamente da parte de Deus. Esse é o real sinal do dom de profecias. É isso que é o dom de línguas, né? E por que eu tô querendo enfatizar isso? Fiz uns vídeos só sobre condenação e esse vídeo só sobre o sinal da língua como profecia. Porque o nosso movimento pentecostal atual não parece nem enfatizar a condenação e nem enfatiza que as línguas é profecia. Eles vão para o meio termo, onde as línguas não têm um significado, a pessoa fala qualquer coisa que ela não entende e de alguma forma ela está sendo edificada. Eles vão usar como desculpa 1 Coríntios, só que a gente vai avaliar 1 Coríntios em outro vídeo. Aqui eu quero deixar enfático que se existe um sinal de línguas, ele é um sinal de condenação para os que ignoram a Deus, que foi o caso dos judeus, e de salvação para aqueles que são os gentios, os outros povos. Mas o sinal não é só falar em outras línguas, é profetizar em outras línguas. Esse é o sinal. Então, esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado. E eu te vejo no próximo vídeo, na quarta-feira que vem, se Deus assim quiser.
Muito obrigado, deixa o seu like, você já sabe, se inscreve e tudo mais, compartilha e te vejo depois. Um abraço.